Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni. Vamos fazer uma questão de termoquímica da URGS. No metabolismo dos vegetais, quando se considera o balanço energético, deve-se levar em conta que a energia dos vegetais é obtida através da queima de substâncias como a glicose, cuja equação de combustão metabólica está representada abaixo. Então, a gente tem a glicose mais oxigênio, né, um combustível mais oxigênio que é o comburente, formando o gás carbônico e água, né? Geralmente, a combustão de moléculas orgânicas, né, ocorre só trocando esse personagem aqui, que é a glicose, por octano da gasolina, por etanol do álcool, por metano do GNV. E sempre esse é o personagem, né, que faz a queima, né? Que é esse aqui é nosso agente oxidante, né, chamado de comburente, que é o oxigênio. E vai dar gás carbônico e água quando a combustão é completa. Se for incompleta, pode dar monóxido de carbono, né? Ou ainda só o C, que é a fuligem, mas a água continua igual, beleza? Agora, a glicose, por sua vez, é sintetizada, né? Numa das reações mais importantes da natureza, que é a fotossíntese, né? Olha só, é sintetizada, né? Pela fotossíntese. Essa fotossíntese que ela absorve calor, né? Ela precisa de calor para acontecer, que no caso é da luz do Sol, e cuja equação está representada abaixo. A única coisa que eles não te deram aqui foi o ΔH, senão ficaria muito fácil fazer a questão, porque esse ΔH aqui de cima, né, é de uma reação de combustão que é exotérmica, então o valor é negativo. E esse ΔH aqui embaixo, né, como eu já disse que é fotossíntese, ele precisa de calor, né, essa reação precisa de calor para o gás carbônico e a água virar glicose e oxigênio. Então é o mesmo valor aqui, só com um sinal positivo, porque é endotérmica, né? Bom, então com base nesses dados, assinale a alternativa correta a respeito do balanço energético no metabolismo de vegetais. Olha só, eu vou te mostrar algumas regras que seria muito importante você saber. Por exemplo, se eu inverter uma reação química, seria bom você saber que a gente só inverte o sinal do ΔH, que é o caso da questão. Eu posso te dar um exemplo muito mais simples. Se eu tiver, por exemplo, carbono diamante passando para carbono grafite, ele libera calor, tá? Porque tem mais energia, tá ficando com menos energia. E a gente escreve assim, tá? Que o diamante virou grafite, liberando calor, liberando, né? 1,9 kJ. Agora, se eu quiser transformar grafite em diamante, é o contrário, né? Então eu ponho o grafite aqui antes da flecha, né? O diamante depois da flecha. E o sinal aqui a gente tem que trocar, né? Para ficar 1,9 kJ, beleza? Então, se eu inverter a reação, o que eu faço com o sinal? Inverte, porque o que era exo vai virar endo e vice-versa, né? Exotérmica vira endotérmica e vice-versa. Agora, se eu multiplicar por 2 uma reação, eu preciso multiplicar por 2 o ΔH também. Então, o que eu fizer com a reação química, eu faço com o ΔH. Então, se eu multiplicar por 2 aqui, ó, 2 carbono grafite e 2 carbono diamante, né? Eu tenho que multiplicar por 2 esse ΔH, aqui, ó, 1,9 vezes 2 dá 3,8. Uhum. A outra, se eu dividir uma reação por 2, eu preciso dividir o ΔH por 2 também. Então, se eu pegar essa reação aqui embaixo, né, cujo ΔH é menos 50 kJ, né, eu vou dividir toda a reação por 2. Ó. 1 dividido por 2 é 1 meio, 3 por 2, 3 meios, 2 por 2 é 1. E eu divido o ΔH também, 50 por 2 dá 25, então fica menos 25 kJ. E ainda tem a outra máxima, né, que ocorre na termoquímica, é que se eu somar as reações, eu preciso também somar o ΔH. Por exemplo, se eu tiver água sólida virando água líquida, mais 80 kJ, mais 80 calorias, né? E se eu tiver força do hábito e água líquida virando água gasosa, né? Com ΔH de mais 540 calorias, eu posso somar essas reações, só cuida, né? Porque o que tiver nos dois lados, tipo água líquida e água líquida, né? A gente corta. Então vai ficar água sólida virando água gasosa. E repare que eu somei elas, né? Somei as reações, somei também o ΔH, que vai passar de mais 80 para mais 540, dando mais 620. Então, agora a gente pode voltar para a questão, né, de forma mais tranquila e analisar que esses caras aqui, né, que estão no reagente desse lado, eles estão no produto nesse lado, ó, igualzinho, a mesma quantidade.
E o produto da primeira reação, né, está nos reagentes da segunda. Então, esse ΔH aqui, ele é igual em módulo, né? Em módulo, esses dois ΔHs aqui, eles são iguais, idênticos. Só muda o sinal, que a primeira aqui é combustão, então é exotérmica, e a outra é uma fotossíntese, né? Precisa de energia para ocorrer, é endotérmica. Então, a primeira é exo, a segunda é endo. Então, com base nos dados, né, assinale a alternativa correta a respeito do balanço energético do metabolismo dos vegetais. Então, letra A, né, para que o vegetal não consuma na síntese da glicose toda a energia obtida na sua combustão, deve-se ter não, nada a ver, né? Não, não é isso que ocorre, não importa que aonde que seja isso, né? Letra B. As duas reações são exceções da lei de Hess. Cara, a lei de Hess, ela diz o seguinte, tá? Que a energia envolvida numa reação química independe se a transformação é direta ou indireta, né? Se ela ocorre em etapas. Por exemplo, de A transformando para B, né? Ou de A transformando para C e depois para B, a energia tem que ser a mesma. Por isso que eu posso somar aqui o ΔH2 com o ΔH3, que vai dar o ΔH1. Porque o balanço energético ele tem que ser o mesmo, só depende do início e do final. Então não depende do número de etapas. E isso é muito cruel. A lei de Hess, ela não tem exceções. Então, se algum dia te contar alguma história falando que a exceção da lei de Hess, está totalmente errado. E letra C, para que haja um bom rendimento em termos energéticos, né, deve-se ter em módulo. Não, a gente já explicou que é igual, né, cara? Não tem como as reações serem diferentes. Se uma sair de um patamar para chegar no outro patamar, né, elas não tem como ser diferente o ΔH. Então, como em módulo já está errado, nem vou ler mais. E letra E, a combinação das duas reações constitui um exemplo de interconversão energética. Sim, né? A gente tem a glicose aqui, no caso, virando gás carbônico e água, né? Depois do gás carbônico e água virando glicose. Então fica um negócio de interconversão, né? Vai para uma e volta para outra, né? Então a resposta é a letra E mesmo. E lembrando, se você quiser mais questões de termoquímica da URGS, né? Ou ainda quiser todas as questões resolvidas por vídeo, né? No material que tem por provas, por nível de dificuldade, por assuntos. Cara, a gente vai fazer você gabaritar química, em resumo, né? Esse material já existe e se chama Studbook Química da URGS. E tá a descrição aqui, na descrição do vídeo, consta todos os links. Inclusive, consta canal no Telegram para tu pegar materiais de graça, aquelas amostras grátis clássicas. Tem o link para compra do Studbook. Tu ajuda a gente a produzir mais material de qualidade, cada vez mais tempo para produzir material de forma melhor para vocês. Então, espero de coração que você tenha curtido aí, cara, essa resolução. Vou deixar os links também das minhas redes sociais. E aqui eu vou mostrar um vídeo de como a gente consegue até adivinhar o que cai na URGS. Não importa o ano que for, cara, a gente sempre sabe o que vai cair na URGS, porque é quase sempre a mesma coisa. Então, bons estudos aí, tá? Forte abraço, tchau!